que quer dizer, vocês vão entender depois sobre o termo de prensa, que é unção, missão e descanso. Então, eu quero falar sobre esses 3 pontos: unção, missão e descanso. Às vezes eu recebo muitas mensagens na internet, as pessoas ficam com dúvida, né? Qual a minha missão? O que Deus me chamou? Às vezes fica evitando até fazer algo em busca do Isso. chamado, né? E eu inicio falando hoje que a sua voz, né? A sua maior missão é apresentar Jesus às pessoas. Lá em Marcos 16:15, Jesus disse: vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, essa é a nossa maior missão. E a ferramenta que você fará isso, né? Muitas vezes está ligada às suas aptidões, talentos, dons, mas a nossa maior missão é apresentar Jesus às pessoas. A ferramenta que eu uso é a arte, é o teatro, né? Mas a minha missão é a mesma que a sua, é a mesma que a da pastora, que é Amém. apresentar Jesus às pessoas. E eu quero falar, então, desses 3 pontos que estão atrelados à nossa missão, né? E eu inicio falando sobre a unção. Em Lucas 24:45, Jesus disse assim aos discípulos: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, antes de sair em missão, os discípulos, a ordem de Jesus aos discípulos foi ficar na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ser revestido do poder do alto é uma liberação que vem dos céus, né? Por quê? Não é rede social, não é compartilhamentos, não é links, né? Pessoas te seguindo, seja lá o que for. É a unção que te respalda para que você faça a diferença na missão, né? E por que porque o mundo espiritual, ele respeita a unção. Ele não respeita, às É, vezes, seu diploma ou sua forma de ser vista no meio social. Mas o mundo espiritual, ele respeita a unção. Por quê? É a unção, muitas vezes, que vai ser a sua base, a sua coluna, para que você não retroceda no seu chamado. Então, por quê? Lá, quando você estiver na prensa, que daqui a pouco eu vou falar, você vai compreender que não, eu estou aqui, mas quem me chamou foi o Senhor. E Ele confiou em mim, sobre a minha cabeça, uma unção. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a unção, ela significava, né, a separação, o santificar algo, um objeto, ou reis, ou o tabernáculo, quando a gente vê, ele foi todo ungido, ou seja, separado para algo santo. Então, a unção que vem do alto, uma liberação que vem sobre nós, é para sermos separados para algo santo. E com que propósito, né? Sem a unção é somente palavras, é somente ações. Meu teatro, o teatro em si. Sem unção, ele é um verdade. entretenimento para fazer as pessoas rirem, Ex- distraírem, mas com unção. Há algo no mundo espiritual que acontece, que às vezes eu nem tenho dimensão. Tem textos que são 5 minutos. O tempo que a pessoa me dá, eu faço do monólogo. 5 minutos, eu faço 5 minutos. E 5 minutos, o Senhor produz algo. Então, a unção, ela libera algo, porque a unção despedaça o jugo. E quando eu estava limpando a casa no outro dia, conversando com a minha mãe, eu estava lembrando sobre Eliseu. Eliseu, quando ele morreu, Eliseu foi aquele moço de Elias, recebeu a porção dobrada de unção, e quando ele morreu, havia ali soldados que Israel estava em guerra e jogaram o corpo de um soldado ali de forma rápida sobre o túmulo de Eliseu. E quando É aquele maravilhoso. homem morto tocou os ossos de Eliseu, ele ressuscitou, foi gerado vida. E eu acho isso tão interessante, né? Precisamos ser cheios da Poderoso. unção, até os nossos ossos. É corpo, alma e espírito. E não Aleluia. a honra do milagre, né? Não foi Eliseu. A honra do milagre não somos nós, né? A honra do milagre é do Senhor. E quando eu falo sobre unção, eu lembro muito de Sansão, porque Sansão não protegeu a unção que nele foi confiada.
Ele foi brincando ali com Dalila, ele foi quebrando aquilo que ele tinha como aliança e separação com o Senhor. E a partir dali, a gente toma o entendimento que, se você já recebeu a unção, você precisa proteger ela. De que forma? Cuidando com o que você vê, cuidando com o que você fala, cuidando com os atalhos que às vezes a gente quer tomar. Em Isaías 61, é o objetivo da unção que você recebe. E são as palavras que Jesus também certa vez declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para. Então a unção tem um propósito: levar boas novas, tirar os Meu cativos. Deus. Então, você precisa buscar a unção. E em Salmo 58:8, Davi, ele fala que eu sou como uma oliveira. A oliveira, ela produz a azeitona, que produz o azeite. E interessante que ele se comparou logo à azeitona, logo à oliveira, para produzir o azeite. E a azeitona, quanto mais ela é esmagada para produzir o azeite, mais ela produz um tipo de azeite. Ou seja, tem o azeite de unção, de alimento, de iluminação e para produzir o sabão, que é da limpeza. Quanto mais pressão, quanto mais pressionada, a unção flui de nós. Às vezes você está passando por alguma pressão que você fica, meu Deus, eu não vou suportar, vai suportar. Se é o Senhor que está aí com você, você vai suportar. Por quê? Muita gente quer assim, eu queria tanta unção, você quer unção? Então a unção está ligada à pressão. Então você precisa ter essa consciência, a unção está ligada à pressão. Então, quando você estiver passando por certas situações, que você pode dizer assim, ai meu Deus, estou passando por uma luta, não, fala assim, estou na prensa para liberar unção. Estou na prensa de azeite para liberar unção. E em João 16, Jesus nos disse, né, no mundo tereis aflições. A palavra aflição está ligada à pressão, a ser pressionado, a prensar. Mas ele diz, tenha bom ânimo. Então, no mundo nós seremos pressionados, mas troque o olhar da luta para o olhar de produzir unção. Porque ela vem através desse processo, né? E passando para a missão. Então, você precisa da unção. Missão, apresentar Jesus às pessoas. Quando a gente fala de missão, tem 3 personagens que eu quero dizer para você sobre submissão, purificação e aceitação. Jonas, ele foi insubmisso à sua missão, né? Ele quis fugir, porque o povo de Nínive era muito cruel, de uma forma que às vezes a gente nem consegue imaginar a tamanha crueldade. Deus quis que ele anunciasse o arrependimento daquele povo. E Jonas falou, não, eles não merecem não, vou fugir, vou para outro lugar. Deus mandou para a direita, eu vou para a esquerda. Ele trocou. Jonas foi insubmisso. Então, a nossa missão está ligada à submissão. Se Deus mandou você ir para um lugar, vá. Se Deus mandou você falar algo, fale. Se Deus mandou você fazer algo, faça. Ai, mas não merece. Nós não estamos aqui para dizer se merece ou não. Estamos aqui para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a nossa missão, proclamar Jesus, está ligada à submissão, nos submeter ao Senhor. Por quê? Se você armazenar a unção, que primeiro vem a unção, depois a missão. Se você armazenar a unção que Deus te deu, quando a gente armazena aquilo que ele precisa ser liberado, vai arrebentar. A pressão vai fazer arrebentar. Então, flua e libere aquilo que Deus já te entregou. Seja submisso naquilo que Deus te entregou. E a missão está ligada à submissão, à purificação. Isaías, quando teve contato com a glória do Senhor, ele disse, ai de mim, eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse, ai de mim. Então, o contato com a missão, quando Deus te chama para proclamar a palavra dele, você logo se rende à santificação, a ser puro, a estar alinhado com o Senhor naquilo que ele requer de você. O que você pode dizer hoje para o Senhor? Você sabe, né? Senhor, me purifica porque eu sou. O que você é hoje? O que você sabe que você precisa melhorar hoje? Para que a sua missão seja clara e limpa como um ouro. Então, fale isso para o Senhor como Isaías. Porque tem um monólogo que eu digo, o contato com a glória de Deus muda você. Então, primeira coisa, o contato com a glória de Deus precisa mudar você, precisa da purificação. E vem o
Aceitação. Jeremias, né? Ai, Senhor, eu sou muito jovem. Ah, Senhor. Jeremias, quando Deus o chamou, né? Eu te chamei no ventre. Eu não vou ler todos os textos para a gente não pegar muito tempo, mas Deus falou para ele, vocês conhecem esse texto, né? Eu te chamei no ventre materno, né? E Jeremias falou, não, Senhor, mas eu não sei falar, eu sou muito jovem. Aceitação. Jeremias precisava aceitar aquilo que Deus já tinha liberado Meu sobre Deus, ele. Então, meu. se Deus te deu a unção, se Deus já te chamou, se Deus já disse, eu estou com você, se Deus já disse, faça o que eu já te pedi, então fala, faça. E não fique fugindo daquilo que Deus te chamou. Aceite aquilo que Ele te entregou como missão, que é o quê? Proclamar a palavra dele, proclamar, levar Jesus às pessoas. E como eu já disse, a ferramenta que você precisa descobrir. Se é por meio de um louvor, se é por meio de um teatro, a ferramenta está ligada às suas aptidões, dons, talentos. Então, a missão é a mesma: unção e proclamar Jesus às pessoas. Então, precisamos da unção do poder do alto. Nossa missão precisa estar em submissão, purificação e santificação. E eu entro no último ponto, que é o descanso. Meu Ah, o Deus. descanso. E antes da gente falar de descanso, a gente tem que falar sobre o cansaço, né? O cansaço, no dicionário, ele significa cansar-se, estado de fadiga por esforço físico ou mental. O cansaço, ele tem o poder de nos tirar do lugar de origem e nos levar para um lugar de inquietação e de precipitação. Então, não existe super-herói espiritual, né? Você se cansa, sim, né? Muitas vezes pode ser por um cansaço físico do dia a dia, a corrida do dia a dia, ou por batalhas espirituais. Nosso corpo, nosso espírito, ele é forte, mas nosso corpo físico, ele cansa. É. E nós precisamos do descanso. E quando eu falo de descanso, eu lembro novamente de três personagens. Eu lembro de Sansão, como eu já disse, Sansão, ele não protegeu a unção dele, mas Sansão, ele foi vencido pelo cansaço. Dalila, ela criou ali uma estratégia, o inimigo conseguiu ali. Tem até um monólogo no meu YouTube chamado Manipulação, que eu falo claramente sobre isso. Dalila venceu Sansão pelo cansaço. A partir do momento que ela foi insistindo com ele, me conte seu segredo, me conte seu segredo, ó. Diz assim, como você pode me dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de bobo e não contou o seu segredo da sua força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ao ponto de morrer. Agora você imagina o nível elevado que Sansão ficou de cansaço que Dalila deu a ele, de insistência, para descobrir o segredo da unção que nele foi confiada. Então, o perigo do cansaço, você negocia coisas que não podem ser negociadas. Esaú, ele fez isso. Ele, no cansaço e na fome, ele negociou o lugar na mesa dele, a bênção dele de primogênito. E Eliseu, o cansaço da batalha de Eliseu contra Jezabel o fez fugir para a caverna. E eu acho interessante que no processo da fuga dele, um anjo, ele deitou debaixo de uma árvore chamada giesta, e um anjo acordou e disse, levanta, come, porque ele precisava de força para a caminhada até a caverna onde ele se encontraria com o Senhor, né? Se você hoje se encontra, às vezes, no momento de caverna, de cansaço, de fuga, né? Vá se encontrar com o Senhor. O Senhor, ele é poderoso para renovar as suas forças, renovar o seu vigor. E eu acho tão interessante que o anjo deu a ele o pão e a água, né? Você precisa da palavra e da oração. Às vezes a gente quer tantas coisas, né? Nada substitui a palavra e a oração para que as nossas forças sejam renovadas. Neemias é um homem que nos ensina muito bem isso. Neemias estava reconstruindo um muro e ele não parou diante das pressões de homens que o queriam cansar e fazer desistir. Lá em Neemias 4, 7 ao 13 e 16 e 17, Sanbalat e Tobias já diziam, eles estão com pouca força. Vamos cansar eles, vamos fazê-los desistir. Mas Neemias criou uma estratégia. Com uma mão construiu o muro, com a outra mão com a espada. Então você precisa, né, em meio ao cansaço, oração,
tempo com Deus. É, Palavra, é. se alimentar e descansar. Às vezes a gente espiritualiza tudo, mas às vezes simplesmente você precisa, com certeza, você precisa de oração e de palavra, senão o seu espírito vai morrer. Mas você precisa descansar. Deus instituiu o descanso. E às vezes a gente foge disso, mas você precisa descansar. Descansar como assim? Descansar se alimentando bem, fazendo uma caminhada, tendo um tempo na mesa com seus amigos, com os irmãos da igreja, com a sua família, e dormir. Às vezes você está tão cansado que só você precisa Simples, né? dormir, Não né? é? Vai dormir. Às vezes a gente tá fugindo de coisas que é simples de resolver. Palavra, oração e vai descansar. E no seu descanso, o Senhor vai, às vezes, até falar com você. E para finalizar, eu quero dizer que você precisa buscar estratégias, né? Do que o inimigo está usando para te cansar. O que o inimigo está te usando para te cansar? Às vezes ele sabe que você é mais fragilizado no emocional, então ele vai cansar o seu emocional. É Às isso aí. vezes é na preocupação financeira, então ele vai cansar da sua preocupação É financeira. isso aí. Você precisa vencer como Neemias, com estratégia. Oração, palavra e descanso. Lá em Apocalipse 3:8, eu acho tão interessante quando Deus fala para a igreja de Filadélfia. Ele diz: sei que você está com pouca força, mas você não negou o meu nome. Então, mesmo que você esteja com pouca força, não negue o nome do Senhor. Não Amém. negue a missão que ele te deu. No Salmo 23, diz: Adonai é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me com cuidado até as águas tranquilas. Restaura a minha alma. A palavra restaurar aqui, ela tem o significado de retornar, voltar, de restaurar ao estado original. Se você hoje está cansado, que a sua alma seja restaurada ao estado Amém. original dela. Que estado original dela é esse? No descanso em Deus. Lance sobre ele as suas ansiedades, as suas aflições. Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados, e cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, se hoje você, né, está vivendo o tempo que você já discerniu que você está no momento de esperar na cidade, né, pela unção, fique na cidade esperando a unção. Se você já compreende a ferramenta que você vai levar, a sua missão, abrace sua missão. E se você está cansado, descanse. Porque nos braços do Senhor há descanso. Para finalizar, eu deixo uma frase. E essa semana eu estava assistindo uma ministração de uma palavra e ouvi nitidamente no meu pensamento Deus falando assim comigo: não deixe as aflições te fazerem se esquecer do meu amor. Não Meu deixe as aflições te fazerem se esquecer do meu amor. Eu não sei qual aflição você possa estar carregando hoje, mas não se esqueça do amor do Senhor. Ele é fiel para te sustentar até o fim, porque ele nos chamou. Eu quero finalizar orando. E eu creio que o Senhor vai ministrar sobre seu coração, sobre a unção, a missão e o descanso. Pai, eu lhe dou graças por esta manhã. Eu lhe dou graças por cada um que está presente nessa live, por aqueles que irão assistir também, Senhor, porque ela ficará gravada. Em nome de Jesus, Pai, eu quero lhe pedir, libere uma unção nova, uma Amém. unção, Senhor Jesus, na medida da batalha que cada irmão tem enfrentado, que eles possam, acima de todas as coisas, abraçar a missão, aquilo que o Senhor te entregou, que só eles podem fazer, só eles podem pisar no lugar que eles estão. Mas em nome de Jesus, aqueles que estão cansados, que as forças venham ser renovadas, que haja, Senhor, a forma de agir, de falar, de estar nos ambientes, possam ser conduzidas por teu Espírito, que tu Amém. possas selar a mente deles, que tu possas selar o coração deles, que tu possas dar a eles força, e que mesmo que eles estejam passando pelo processo de serem esmagados como azeitona, que o azeite puro seja liberado e que, acima de todas as coisas, o teu nome seja proclamado e que vidas sejam transformadas, porque o Senhor é bom em todo o tempo. E nós não nos esqueceremos do teu amor, mesmo no tempo de aflição, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama e a tua bondade dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém.